Come on, get up. Morning, Brian. Stephen, are you aware that you've voluntarily embarked upon a PhD in physics? Hello. Hello. Science. Arts. I'm a cosmologist. What's that? I study the marriage of space and time. The perfect couple. One never knows from where the next great leap forward is going to come, or from whom. What if I reverse time to see what happened at the beginning of time itself? Wind back the clock. Wind back the clock? Keep going. I don't know how. Yet. Keep winding! Where to? It's called motor neuron disease. Life expectancy is 2 years. I want us to be together for as long as we've got. It'll affect everything. You don't realize what lies ahead. This is going to be a very heavy defeat. But I love him. And he loves me. We're going to fight this illness together. Good luck. Why? I'm okay. So, this black hole at the beginning of time. Brilliant. Brilliant, Stephen. Well done, Doctor. He has pneumonia. The only way he will survive will be to give him a tracheotomy. He will never speak again. Yes, he will. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem? It has been a great joy to watch this man defy every expectation, both scientific and personal. There should be no boundary to human endeavor. However bad life may seem, while there is life, there is hope. Thank you. Sorry, did you say something? I said, thank you. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 121. Eu sou Rafael Arinelli. Enquanto houver vida, haverá esperança. Eu sou Daniel Cury e o bom humor salva. Salva mesmo. Aqui é o Henrique Risato e o Stephen Hawking só mencionou Deus no seu livro para agradar a ex-mulher. Ah, sem dúvida. Estamos aqui reunidos, time titular do podcast Cinemação, para conversar sobre mais um filme oscarizável. É isso mesmo, vamos falar sobre A Teoria de Tudo, filme que conta a história do físico hoje, né? Do físico mais importante que a gente tem em vida, que é o Stephen Hawking. Ele não morreu. Para você que está escutando o podcast e acha que estão fazendo um filme póstumo. Porque... Muita gente veio falar, mas quando que ele morreu? Tipo, ele não morreu em nenhum momento. Não morreu, apesar de terem carimbado lá que ele teria 2 anos de vida em 1969, o cara já tá com 73 anos e tá bem, tá aí, tá vivo, tá, né? Escrevendo, tá fazendo mais coisas que muita gente por aí. Muita gente, cara. E a gente vai conversar sobre esse filme, que é um filme que, olha, já vou deixar minha opinião aqui, hein? Já vou falar logo de cara já, ó. Surgiu o vencedor de Oscar de melhor ator, hein? Surgiu. Eu antes de ver o filme eu já não tinha dúvidas. Cara, mas não, depois de ver o filme você fala, entreguem logo pra ele. Entreguem, porque o cara é excepcional. É de Redmayne, né? De onde que ele surgiu? De onde ele veio? Vamos falar também um pouco sobre isso, né? Quem é esse ator tão jovem e que tá aí
vindo ao estrelato, chegando muito forte para ganhar esse Oscar de melhor ator. Então vamos conversar sobre a teoria de tudo logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, se em alguns podcasts atrás eu falei que você tava colecionando haters por causa do seu post de 1 ano atrás, quando você falava sobre o nosso querido Tocha Humana ser negro, acho que comecei minha coleção também, hein? Tava na hora já, tava na hora. Mas você foi não merecido, é o único. Foi merecido porque você falou mal de quem não devia. Não, brincadeira, mas tudo bem. Isso quer dizer que ou eu sou muito legal ou as pessoas não dão importância pro que eu falo, porque eu ainda não tenho hater. É só falar mal de alguma coisa. É que você não fala mal, você fala, se você falasse mal de história, dos filmes de quadrinhos, você ia colecionar hater. Mas eu acredito na segunda... Eu posso falar mal do... mas eu ia falar mal do Motoqueiro Fantasma, mas daí falar mal do Nicolas Cage. Não, e... É contra os meus princípios falar mal dele. Eu acredito ainda na segunda opção, que ninguém dá muito valor pro que você fala. Ai, Rafael, como você é estúpido. Dani, como que as pessoas fazem pra escrever aí pro Henrique, principalmente, né? Mostrar o quanto odeiam ele também. Quais são os meios de contato do Cinemação para que as pessoas enviem seus recados, sejam a nosso favor ou contra a gente? Bom, se você quiser falar mal do Henrique bastante, em um texto bastante longo, você manda um e-mail para contato@cinemação.com. Se quiser falar bem da gente também pode, se quiser, enfim, faz o que você quiser. Se você preferir textos um pouquinho mais curtos, você pode entrar no facebook.com/cinemação e comentar lá nas nossas postagens. Tem também o Twitter, que é o @cinemação. Pode seguir cada um de nós, eu no @DanielCuri, o Rafa no @Arinelli e o Henrique no @Henrique Risato. Quem preferir seguir a gente no Instagram, pode seguir no @Cinemação lá no Instagram, cheio de fotos e novidades também por lá. Se você quiser ouvir o nosso podcast dentro da programação da Web Rádio Vagalume, é só entrar no www.webradiovagalume.com, acompanhar a rádio que tem uma programação super bacana e o podcast que vai sempre ao ar todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados ao meio-dia. Se você quiser ver outras coisas ou fazer também comentários longos, você pode sempre entrar no cinemação.com, onde tem todas as notícias e novidades. E claro, não esqueça de curtir o nosso player do SoundCloud, seguir a gente no SoundCloud se você tiver o SoundCloud. Se você acompanha a gente pelo iTunes, dá as nossas notas lá de 5 estrelinhas pra gente conseguir crescer um pouco mais e ganhar um pouquinho de destaque nesses rankings malucos que eles sempre fazem. Então a gente precisa da sua colaboração pra isso. Ou seja, haters hate me. Haters gonna hate. Haters gonna hate sempre. Chegando aqui na parte de comentários, né? A gente tem aí 2 comentários bem grandes e legais que foram enviados para a gente do último podcast, o 120, sobre Birdman. E a gente também tem um outro comentário que chegou pra gente essa semana sobre o podcast anterior, o 119, sobre Boyhood. Então, vamos começar com o mais antigo, né? Henrique, fala pra gente qual que é esse comentário que chegou aí sobre Boyhood. Quem mandou o comentário foi o Senato Souza. E ele falou assim: olá pessoal, muito bom podcast número 119 sobre o Boyhood, parabéns. Muito mais que um filme, foi mesmo uma experiência cinematográfica, como vocês disseram. Ao final da exibição, eu, ex-criança sem pai e hoje pai, me coloquei a pensar nas trilhas que a vida do protagonista poderia ter tomado, e em seguida nos caminhos que o personagem principal da minha vida não seguiu, por decisões próprias ou inércia. Adorei a sensação de paradoxo no que diz respeito ao tempo. Levou 12 anos para ser filmado, tem quase 3 horas de duração, mas acaba tão rápido. Enfim, parabéns novamente pelo excelente trabalho de vocês e tô aqui na campanha. Hashtag saia do armário ouvinte do podcast. Aí ele mandou alguns PS ou PlayStation, como diz aí o Geekvox, né?
A PS, a voz de alguém sempre fica com eco. Eu acho que a minha ou a do Daniel. PS2, quando voltam os programas sobre profissões, eles são sensacionais. PS3, só escrevi para chegar ao PS4 e dizer PS4 não é melhor que X1. Sempre. A guerra. A gente tá ainda lerdeando no Xbox 360, pelo menos eu, jogando bastante. Boyhood, sem dúvida, acho que todo mundo, com algum momento do filme, se identifica, teve alguma passagem na infância que viveu alguma coisa ou no início da faculdade. Então, aquele momento que o filme acaba, que é ele conversando com a garota, é assim, agora ele vai passar realmente por uma fase adulta, digamos assim. Acabou a boyhood, né? A infância dele, né? E assim, eu só não concordo quando ele diz que o filme acaba tão rápido, né? Porque o filme tem 3 horas de duração praticamente, e ele como ele não tem aquela coisa do conflito, né? Ele acaba sendo bastante arrastado, assim. Então não é um filme que você assiste e fala, caraca, já acabou, porque a história te envolveu de uma maneira que o tempo não passa. Mas depende, sabe? Se ele se sentiu envolvido pela história. Sem dúvida. Mas é longo mesmo, você sente a passagem do tempo, né? Sobre o comentário que ele fez, o primeiro PS, né, que a voz de alguém sempre fica com eco, geralmente é a voz do Henrique mesmo, porque ele é o único que tem um microfone diferente aqui, diferente do meu e do Dani, então acaba criando esse eco, porque quando você sincroniza tudo, como o microfone dele é o único diferente, acaba sendo a voz dele sendo separada do conjunto com os microfones iguais. Então quando eu vi, eu pensei na voz do seu Creyson. Lembra do seu Creyson? É verdade, com eco. Com eco. O Henrique pode falar com eco. Henrique, mas o dele não é sempre que acontece, é bem pouco, e a gente tem trabalhado para isso melhorar, porque é uma adaptação técnica mesmo, né, por conta de equipamento e tal. Sobre o PS que ele fez, que é sobre programas sobre profissões, a gente já tá correndo atrás de novos profissionais para trazer novas profissões para conversar. Realmente o cinema tem uma gama muito grande, né, de profissão mesmo pra gente explorar. Então a gente já fez uma lista desse ano pra gente tentar chegar aí a novas profissões para trazer para vocês. E o que a gente está fazendo agora nesse começo do ano é basicamente se focando para o Oscar, que tá chegando, né? Tá aí já, dia 22 de fevereiro ele chega com as premiações, e dessa vez, ao contrário do que a gente fez nos outros anos, que a gente ia assistindo o filme ao decorrer do ano e às vezes soltava uma crítica e tal, a gente resolveu esse ano tentar assistir o máximo de filmes que estão concorrendo ao Oscar, pelo menos os favoritos ao Oscar, para daí a gente comentar aqui e sim ter uma opinião mais certeira, né, mais concisa e tal, na hora que a gente for ver a entrega do Oscar. Mas assim, a gente não esqueceu, vamos ter esse ano entrevistas, profissão, papos aleatórios sobre cinema, discussões sobre vários temas e tal. Não vai ser única e exclusivamente sobre um filme, como a gente tem feito. E lembre-se sempre de mandar esse tipo de sugestão, e se você, enfim, tiver alguma sugestão às vezes até mais palpável, vamos dizer que você conheça alguém que possa participar da profissão, ou vamos dizer que você tem alguma ideia de um podcast bem legal que vale a pena, manda pra gente, a gente tá sempre aberto a possibilidades. É isso mesmo. Dani, vamos lá, comentários do podcast Cinemação número 120 sobre Birdman. Vamos começar com o seu, que é um pouco menor, né, do que o que eu tenho aqui, e aí a gente já responde algumas coisas aí do que o que a gente vai falar dentro desse comentário, e depois a gente responde mais no próximo. Beleza. Bom, o Mark77, ele comentou no post do último podcast com várias críticas, né? Ele disse o seguinte: foi dureza ouvir esse podcast. Por que ficar na ladainha de que esse filme não foi pioneiro nisso ou naquilo, e citar o filme Hitchcock Festim Diabólico? Que comparação mais hipster essa? Se for para comparar um plano sequência, então comece com Irreversível, um filme extraordinário com a belíssima Mônica Bellucci. O lance não tem a ver com ser pioneiro em determinada técnica, mas sim na relevância que ela tem para a obra. Daí até o Mark cita algumas coisas referentes ao final, eu não vou comentar porque
esse podcast não é do Birdman, então não dá pra ter os spoilers. Mas ele finaliza o comentário assim: enfim, é muita metalinguagem, por isso incabível chamar o filme de raso. Sei que estou sendo meio grosseiro e já peço desculpas antecipado por isso, mas se você se propõe a fazer um podcast de cinema, precisa ser feito com muito cuidado e com o mínimo de conhecimento na área. Perfeito. Só pra dar o meu comentário em relação ao que o Mark falou, foi bem assim o debate que teve no último podcast, pra quem ouviu, viu que foi um pouco mais acalorado. Eu tava defendendo justamente isso. Eu falei assim, mas pioneiro, grande coisa ser pioneiro, assim. Não tem problema em não ser pioneiro. Nenhum filme precisa inventar a roda. Pelo contrário, é melhor fazer a roda que já se sabe, bem feita. E foi o que o Iñárritu fez, né? Ele fez coisas, ele não criou absolutamente nada. E ele fez o que pra mim foi uma obra gênia, assim, uma genialidade mesmo, um excelente filme, com tudo isso que a gente tem visto de exatamente essas questões de muita metalinguagem, muita referência, muita coisa, né? E quem quiser ler o comentário completo lá no podcast do Birdman, vai ver toda a explicação pro final do filme que o Mark escreveu no comentário, tem até indicação de spoiler certinho. Eu achei bem interessante mesmo, ele passou uma interpretação bem legal. Sim. Matou umas coisas que eu mesmo não tinha matado quando eu vi o Birdman, ou seja, eu não percebi tudo. Mas eu acho que ele realmente é aberto, não é pra você, cada um interpreta de uma forma diferente, mas ainda assim existiram coisas no filme que realmente fazem referências, mas que eu não tinha percebido. Mas eu particularmente continuo com a minha interpretação original. Exatamente. Bom, basicamente os comentários que chegaram criticando, né, o podcast e tal, foi muito a respeito das coisas que eu falei, porque eu trouxe uma visão diferente daquela que a maioria das pessoas estão falando de Birdman, né? E aí é legal já dizer que inclusive eu respondi o comentário do Mark aí lá no podcast do Cinemação. Eu não levo pro lado pessoal, vamos dizer assim, nessas grosserias, porque eu acho que se a gente se propõe a ter um site de cinema e dar a nossa opinião, é completamente normal a gente encontrar pessoas que tenham opiniões diferentes. Então faz parte desse canal, faz parte da nossa cultura, né, dentro do cinema, ter pessoas que gostam de um filme e não gostam de outro filme. Então é completamente normal. Então fiquem tranquilos quanto à forma de falar e tal, porque da minha parte eu sou muito tranquilo com isso e não vou ficar ofendido com o que as pessoas estão falando. O que eu falei pro Mark em relação aos comentários que ele fez foi que a primeira coisa, eu trouxe o exemplo do Festim Diabólico porque talvez seja o exemplo mais conhecido de um plano sequência, um filme do Hitchcock, que é um filme bastante conhecido do grande público, e talvez ele fosse mais fácil para as pessoas terem uma visão mental do que é o plano sequência. É né? Um dos primeiros, né? Porque ele fala um dos primeiros, filme Irreversível, aquele filme que a Mônica Bellucci lá, ela é estuprada e não sei o que. É um filme de 50 anos depois. Exatamente. Então, a referência não foi hipster, não. Foi uma referência mais clássica. Então, mas assim, foi mais para que as pessoas entendessem de que filme que eu tava falando. Depois, sobre a discussão que a gente teve sobre o plano sequência e tal, o meu embate, eu até falei isso no podcast, se vocês quiserem ir lá ouvir novamente e tal, é que eu concordo que o plano sequência ele foi muito bem encaixado no filme, que ele serve sim como uma metalinguagem. Só que eu rebati o comentário que o Dani fez quando ele falava que o fato do Iñárritu ter feito o plano sequência, que é uma técnica difícil, que é uma técnica complicada de fazer, era um dos fatores que o credenciavam a ganhar o Oscar de melhor diretor. E o que eu disse, e que eu ainda acho, é que isso, para mim, não é um fator determinante para que ele ganhe, apesar da obra tá bem amarrada e tal. Eu acho que o plano sequência não é um fator determinante para que ele ganhe um Oscar. Eu simplesmente acho que ele falhou em outras partes do filme e tal. Ele ainda comentou sobre o final, e ele foi enfático em algumas partes no comentário dele quando ele fala: o final quer dizer isso. E o final do Birdman é um final aberto.
Então eu até falei pra ele que é tudo muito interpretativo, não existe um final certo. Né? Falar, eu entendi, o resto não. Não óbvio é nem presunção, é assim, cada um vai entender o final, né? Do jeito que você quiser. Então, assim, ele entendeu de uma maneira que é válida e é muito interessante como ele entendeu. Eu entendi de uma outra maneira, o Henrique de outra maneira, o Daniel de outra maneira. Quer dizer, quando você tem um final aberto do filme, você acaba trazendo essas novas interpretações. Então isso é interessante dentro desse filme, né? E aí eu já vou emendar então com um comentário que eu tenho aqui, que é um comentário um pouco maior, e a gente pode ir comentando nos tópicos que o Fernando trouxe, que quem fez o comentário foi o Fernando Machado, e ele comentou nesse último podcast. Foi por e-mail? Por e-mail, exatamente, foi por e-mail. E ele começou o comentário dele da seguinte maneira: Olá, amantes do cinema. Fiquei muito empolgado quando vi que o programa seria sobre Birdman, pois havia visto o filme há poucos dias atrás e ainda estava com muitas cenas bem vividas na memória. Mas confesso que fiquei um pouco desconfortável com as críticas feitas pelo Rafa durante o programa, questionando algumas escolhas do diretor. Não quero parecer petulante ou desrespeitoso, mas gostaria de expor algumas observações acerca de alguns pontos levantados sobre o trabalho do Iñárritu. Aí, ele vai trazer alguns tópicos, e eu já queria dizer pro Fernando que essa também era a minha intenção. Não é que colocar a minha opinião oposta é importante para trazer também uma reflexão por parte de quem está escutando, porque para mim o filme do Birdman não foi um filme totalmente, não foi um filme 100%, não caiu no meu paladar e tal. E o fato de eu trazer uma opinião diferente ajuda com que as pessoas pensem a respeito daquilo e encontrem mais argumentos para dizer o porquê gostaram daquele filme. Porque nem sempre todo mundo concorda, que nem nós três aqui. Beleza, nós três gostamos do Grande Hotel Budapeste, gostamos do Boyhood, mas chegou um filme que meio que dividiu opinião. E não seria justo com quem tá ouvindo e com nós mesmos, se assim, o Daniel que gostou bastante só falasse, a gente só concordasse ou fizesse algumas colocações. Como eu não gostei muito e o Rafael também não gostou muito mais do que eu não gostei, foi super válido você poder falar para ter essa discussão sadia, né? Exatamente. Isso que é importante dentro do cinema, é que essas discussões sejam geradas para que a gente tenha mais e mais qualidade na hora da gente interpretar um filme, né? E aí ele começa com o primeiro tópico dele, que é críticas sobre os críticos. Quanto à importância dada a isso, é preciso lembrar que apesar de muitos de nós gostarmos de cinema, independentemente do que a crítica diz, a maioria é assim, pois existe uma variedade muito grande de opções de filmes a serem vistos e muita gente se permite deixar que a crítica escolha os filmes a serem vistos. Nos Estados Unidos, essa cultura é muito forte e um caso que mostra isso são os e-mails vazados por hackers na Sony que mostram o George Clooney. Estamos falando de um cara já estabelecido em Hollywood pedindo blindagem de críticas negativas sobre seu filme. Caçadores de obras-primas, pois ele sabe que críticas negativas têm grande impacto. Isso é tão real que hoje, mais do que nunca, sites como IMDb, Metacritic e Rotten Tomatoes ganham popularidade e atraem cada dia mais acessos. E quando se trata de teatro, o impacto é ainda maior. O que o Iñárritu fez foi condensar tudo isso em uma personagem só, dando-lhe elementos dramáticos, e ele quis atingir esse tipo de crítica e conseguiu. Ok, eu concordo com o Fernando, acho que realmente ele fez uma caricatura, né, do que é a crítica em termos gerais. Ele exagerou. E foi o que eu falei no podcast, é a visão que aquela figura lá, aquela moça, ela era a visão que o personagem lá do Regan, né, tinha dos críticos, é o que ele dependia, é como ele enxergava essa moça, entendeu?
eu ainda não acho que seja a visão do Regan. Não a visão no sentido de que o filme só mostra o que ele enxerga, sim, mas é sim. O que era necessário para aquele momento dentro daquela trama, etc. Entendi. Etc. Enfim, tipo, a gente consegue perceber isso, mas eu acho que dentro do cinema, principalmente, né, a crítica ela já não tem tanto esse peso. Talvez no teatro realmente isso seja maior, né, em termos de assim, impacte diretamente na bilheteria, mas assim, como você tá vendo um filme que beira o caos em vários momentos, né, às vezes você não precisa trazer tipo coisas que, sabe, exageram um pouco, e ela é uma personagem muito rápida, ela passa, tipo, do nada ela tem aquele rompante de raiva e ódio e tal. Então, assim, tipo, tem coisas ali dentro dessa personagem que eu não gosto. Mas, tipo, eu entendo a intenção do Iñárritu e entendo a visão dele para com o que ele quis dizer com aquelas cenas e tal, enfim. E aí o último ponto dele, que é sobre o final, e ele fala assim: mais uma vez, entendo não gostarem do final, mas chamarem o final covarde acho um tanto injusto. Vale lembrar que o filme trata de surrealismo e metalinguagem, e fica claro isso no final. Durante todo o filme, Iñárritu brinca com real e irreal, deixando por vezes o espectador em dúvida, mas no final do segundo ato ele quebra isso ao mostrar um taxista correndo para cobrar uma corrida que o Regan fez, quando antes vimos o mesmo voando pelas ruas de Nova York até o teatro. Ali ele quebra a mágica e mostra que tudo era coisa da cabeça do Regan. Iñárritu sempre se inspirou muito em Luis Buñuel, e isso é muito visível comparando obras como Um Cão Andaluz e A Idade de Ouro. Aquele final com certeza pode levantar questionamentos quanto à necessidade dele ou não, mas não o acho covarde. Até tenho uma teoria sobre ele, mas contá-la iria alongar esse meio mais do que está. Então, tipo, ele fala um pouco desse final. Também a minha crítica quanto ao final foi o final feliz. Bom, eu não vou ficar falando justamente para não dar não spoiler. Pode dar spoiler, a gente já cortou os spoilers dos e-mails. Exatamente. Mas enfim, assim, eu não gostei do final feliz, mas tem gente que acha que nem o final feliz é real, né? Então, tipo, tem muita coisa assim a ser discutida quanto a esse grande final, o que é que ele quis dizer e tal. Eu acho muito válido essas interpretações. E assim, do jeito que ele fala que a magia foi quebrada no momento que você vê o taxista e tal, pra mim aquilo já tinha sido demonstrado outras vezes durante o filme, que era coisa da cabeça dele, tipo... Sim, é só pra reforçar mesmo. Mas eu acho que voando, mas eu acho que independente disso, esse tipo de coisa, sei lá, eu não dou tanto valor pra esse tipo de debate, do tipo, é real, não é real? Foi da cabeça, não foi? Essa é a ideia do filme, é brincar com isso, vamos aceitar isso. É um filme realmente surrealista, com tons... Com nuances de surrealismo. Vamos aceitar isso e vamos se divertir, entendeu? É um filme que você se empolga e fica agoniado e tal, e é isso, pra isso que ele serve, né? Exatamente. Agora vamos falar de outros assuntos. Sim. Sobre teorias de tudo, por exemplo. Só o final dele, né? Que ele fala assim que ele sabe que se alongou, mas que ele gostaria de expor esses pontos, e novamente dizer que ele não queria faltar de respeito comigo, apenas gostaria de expor ponto de vista, e nos parabenizou pelas discussões e disse até a próxima, quer dizer, não perdemos um ouvinte. Não, eu só queria reclamar, eu acho que os haters do Rafa são muito... polidos. Muito educadinhos. Pode xingar, não tanto, mas pode xingar, porque eu fui xingado, entendeu? As pessoas falaram verdade. Que eu sou, sei lá o quê. Os seus são mais violentos, né? Sei lá, deve ter me chamado de tudo que imagina, mas tudo bem. Leave me now. Are you going to talk about this or not? Please, let me just go. Is that what you want? Yes, it is what I want, so please, if you care about me at all, then please just go. I can't. I have 2 years to live. I need to work. I love you. You've left a false conclusion.
I want us to be together for as long as we've got, and if that's not very long, well then that's just how it is. It'll have to do. You don't know what's coming. It'll affect everything. A Teoria de Tudo, filme de James Marsh, que veio ao cinema no dia 29 de janeiro de 2015 para contar a extraordinária história do nosso querido Stephen Hawking, o físico mais famoso hoje no mundo, né? É o Stephen Hawking. Que, como a gente disse, está vivo, né? Não é que está ele morreu. Vivo, daquele físico que morreu. Não, nada a ver, o cara tá vivo. Pôde acompanhar. Porque a maioria de filme cinebiografia ou é póstumo ou tipo a pessoa já tá com o pé na cova, né? Ele tá velhinho, mas ele não parece, apesar da doença dele ser uma doença muito séria, ele tá lá, tá super nativa. Ele né? tava no pé na cova 40 anos atrás, como mostra o filme. Exatamente. E assim, esse é um filme que chegou e ele foi muito aclamado, principalmente por conta da interpretação do nosso querido Eddie Redmayne, que é o cara que tipo chegou com uma nova figura no cinema, né? E surpreendeu muita gente, justamente esse frescor, essa novidade que ele trouxe para o cinema. Então, Dani, conte pra gente quem é que faz o filme A Teoria de Tudo, quem é que são as pessoas que compõem os bastidores desse filme. Bom, além da direção do James Marsh, o filme tem o roteiro de Anthony McCarten, que se baseou, obviamente, no livro da Jane Hawking, que foi a primeira esposa do Stephen, que escreveu o livro que deu origem, né, a esse roteiro. Tem a direção de fotografia do francês Benoît Delhomme, que fez a fotografia do filme Os Infratores e de O Menino do Pijama Listrado, por exemplo, só para citar 2 exemplos. E tem a trilha sonora do Johan Johansson, que também, só para quem não viu o filme talvez, ele fez a trilha sonora de Os Suspeitos. É um filme com o Hugh Jackman, que saiu no ano passado, ou há 2 anos atrás mais ou menos. E, inclusive o Johan Johansson foi indicado ao Oscar de melhor trilha sonora. Uma bela trilha sonora. No elenco do filme, além do Eddie Redmayne, a gente tem a Felicity Jones, o David Thewlis, pra quem não conhece, não se lembra, é o professor Lupin lá do Harry Potter. Tem a Emily Watson, que é uma excelente atriz e faz um papel bem pequenininho, não sei se ela foi cortada, o que foi, mas ela aparece muito pouco no filme, mas ela é uma grande atriz. Tem o Harry Lloyd, que é um ator britânico que tem já uma carreira e faz o amigo, né, do Stephen Hawking no filme, o melhor amigo dele. E tem também o Charlie Cox, que é bastante famoso por ter feito o Stardust. Eu lembro que eu gostei bastante de Stardust, e ele aparece também na Teoria de Tudo. Exatamente, um elenco, de uma certa forma, um elenco que não é nem tão recheado de grandes estrelas, né? Você tem como os dois protagonistas, que a gente pode dizer assim, que é o Stephen Hawking e a Jane Hawking, que são interpretados pelo Eddie Redmayne e a Felicity Jones. Tipo, você tem 2 atores que estão numa ascensão até, né? Que não são atores já consagrados. São os primeiros filmes deles, né? Assim, cada um tem o quê? Uns 5, 10, no máximo 10 filmes, algum seriadinho, participação em seriado, tudo. Né? Eles não são famosos do tipo... Por exemplo, assim, é um filme britânico com todos os atores britânicos, né? É um filme tipicamente britânico, ou A Teoria de Tudo. E eles não são atores super famosos, os outros, se são famosos, são mais famosos na Inglaterra, né? E não muito fora desse eixo. E se a gente comparar com o Jogo da Imitação, que também é a mesma pegada, porque eu até na crítica que eu escrevi, eu comparo, porque assim, são filmes que estão na corrida do Oscar, que são filmes britânicos e são biografias de grandes cientistas importantes. Sim, é verdade. Então dá pra comparar nesse sentido. A Teoria de Tudo tem o Benedict Cumberbatch e a Keira Knightley, né, no elenco. Então, assim, o Jogo da Imitação já tem 2 astros que são hoje super famosos. E que, inclusive, ajudam a levar a galera pro cinema e tal, né? Também, Você já vai com uma certa expectativa, né? No caso da Teoria de Tudo, não tanto, mas foi o grande passo na carreira do Eddie Redmayne, porque ele fez uma coisa espetacular. Filmes de... Assim, todo mundo tá lembrando muito Os Miseráveis. Não. Os Miseráveis o Eddie Redmayne fez, né? Também ele tava lá e foi, acho que, o primeiro destaque do Eddie Redmayne pra muita gente. Pelo menos foi a primeira vez que eu prestei atenção nele. Ele é o par romântico da Emma Watson. Não é a Emma Watson, é a... Da filha do...
Não lembro. Enfim, da mocinha. Isso, Mas e assim, foi a primeira vez que eu prestei atenção nele. Eu gostei muito da cena que ele canta, que tem uma cena que ele canta sozinho lá no Lemis. Mas muita gente tá vendo o Ed Redmayne como o Stephen Hawking e se lembrando do Daniel Day-Lewis no Meu Pé Esquerdo e de alguns outros atores que fizeram pessoas ou com algum tipo de deficiência ou que exigiu uma grande transformação física e que dá destaque para essas pessoas. Sim, Fala, exatamente. Nossa, como são bons atores, isso acaba alavancando. Então eu acho que a gente ainda vai ver ele por aí bastante fazendo outros filmes. Vamos ver se vão ser bons ou se vão ser ruins. Se bem que um dos filmes que também tá no cinema com ele, que é o Destino de Júpiter, tem críticas negativas, tá com muitas críticas negativas mesmo. Mas ele fez lá o vilão, acho que ele falou assim, deixa eu dar uma canastrada aí. Deixa eu ganhar uma graninha boa. Depois de fazer um filme mais denso, que foi a Teoria de Tudo. Não sei se ele gravou antes ou depois, mas enfim. Mas isso não atrapalha. Que eu acho assim, ele mostra que ele tem um grau ainda de evolução, né, como ator, inclusive. Porque é um ator jovem, ele é de janeiro de 82, quer dizer, é um cara super novo, sabe? E que, tipo, tem lá seus 30 e tantos anos. E aí, sabe, o cara ainda tem um grau de crescimento dentro da carreira e vai fazer parte também da vida dele esses blockbusters, esses filmes de efeitos, enfim. Mas isso não é o caso. Eu acho que a questão esse filme dá um grande passo na carreira e a gente vai ver o que a gente provavelmente vai ouvir muito falar dele agora, né? Principalmente se ele ganhar o Oscar. Nossa, sem dúvida. E eu acho que isso vai ser muito possível. Henrique, vamos falar sobre a teoria de tudo, sobre o que fala o filme. O filme ele conta a história do Stephen Hawking a partir do momento que ele entra no doutorado e descobre a doença, que ele tá com uma doença degenerativa, e conta sobre a formação dele. Ele conheceu o primeiro ou grande amor da vida dele, que é a Jane Wilde, e vai mostrando toda a parte dele adoecer, ficar doente, ter os primeiros filhos dele e tudo que isso, a doença e ele vai evoluindo ao longo da vida. Então ela pega aí um arco de poucos anos, né, de uma década talvez da vida do Stephen Hawking, mas é toda a base desse físico brilhante. Eu diria até que o Teoria de Tudo ele é quase que um conto sobre a vida do Stephen Hawking, um conto, vamos dizer, um conto sólido, assim, um conto direto, sabe? Ele não é um conto que fica viajando muito. Inclusive o próprio Stephen Hawking falou que o filme, tudo que está no filme realmente aconteceu daquela maneira, e que ele muitas vezes se via naqueles momentos e inclusive olhava o Ed Redmayne como assim, sendo ele, sabe? Ele se sentia. Ele falou que às vezes achou que estava vendo ele mesmo, né? Exatamente. Na tela. Exatamente. E realmente ficou muito parecido. A história, ela se favorece porque ela é totalmente baseada no livro que a Jane fez, né? Que é a primeira esposa do Stephen Hawking escreveu. Então, ela estava vivendo aquilo, né? Você pode ver, tem poucas coisas do Stephen Hawking sozinho no filme. Na verdade, sim. A história acompanha o casal, a história, né, do ponto de vista dela, e é um romance, né? É um romance dos dois. O amadurecimento desse romance e o como essas duas pessoas se amaram, se completaram e em um determinado momento sentiram a necessidade de se separar. Então eu achei muito bonito, porque eles são amigos até hoje, né? Sim. A Jane e o Stephen, eles se encontram, eles foram nas gravações, eles acompanharam de perto, né, as gravações do filme. E esse é um outro ponto, o fato de você ter o cara vivo também é um fator que, se você sabe usar a fonte, se você consegue de uma maneira legal mostrar isso, né, você acaba tendo essa possibilidade, inclusive, de trazer a história mais próxima da realidade, né? Ela não fica assim querendo mostrar Stephen Hawking, é um gênio, é o salvador do mundo, assim, no sentido ele vai explicar o universo, tudo. Não, ele mostra Stephen Hawking, o homem, né? Ele na verdade, a pessoa? Quem que é esse cara que a gente vê na cadeira de roda, tudo torto? Na verdade, o filme assim, mostra o Stephen Hawking, o que ele é? Ele é profissionalmente, ele é um grande físico, importantíssimo, que ele não necessariamente descobriu
mas ele trabalhou com coisas muito importantes e ele escreveu livros que fizeram muito sucesso, né? E por que esses livros fizeram muito sucesso? Porque eles levam com uma linguagem um pouco mais simples para todo mundo, né? É aí que tá a questão, explica o que né? ele estuda, né? Tipo, de uma forma simplificada. Então, é isso que fez ele ficar realmente famoso. A história dele, se for ver bem, tirando o fato de que ele tem uma doença degenerativa gravíssima e que poderia já ter matado ele, e ele sobreviveu todo esse tempo com essa doença, com a ajuda de muita gente, obviamente. Tirando isso, ela não tem nada de tão especial. Ele simplesmente é um estudioso, um acadêmico muito importante. Exatamente. E eu acho que isso que é a questão, assim. Tem gente que gosta de pegar o Stephen Hawking e colocar ele numa posição de quase que um gênio, um Einstein da vida, sabe? E ele não é, ele é um excelente físico, ele foi um cara que trouxe novas discussões e tal, só que o que o Stephen Hawking... dele, né? Na área dele, e o que o Stephen Hawking tem que os outros físicos talvez não tenham? Ele sabe se vender, ele sabe se mostrar, ele sabe se colocar. E ele é um cara que não usa a doença dele como artifício para mostrar as teorias dele, as ideias dele. Muito pelo contrário, ele usa muitas vezes a doença como uma forma de mostrar que tipo, é possível fazer mais, que você pode fazer mais e que você não precisa usar a doença como muleta. Eu vi uma entrevista dele falando sobre a doença e o repórter perguntou para ele se ele achava que a doença era um fator importante na carreira dele, por ele ter essa doença. A doença que é conhecida como ELA, né, que é esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que vai paralisando, ela vai degenerativa, né, ela vai parando com os movimentos do corpo inteiro. E perguntado isso pro Stephen Hawking, ele falou que ele acha sim que a doença é um fator importante porque ele chama a atenção das pessoas por isso, mas que ele acredita que é muito mais importante as pessoas verem que os deficientes físicos, eles são capazes de fazer outras coisas que não só ficar ali chorando, sabe, no canto deles ali, as pessoas com dó deles, entendeu? Então isso é muito legal. Então a grande estrela do Stephen Hawking é essa, é ele saber se vender, é ele participar de talk show como ele vai, é ele participar de palestra como ele vai, é um cara que sabe se vender. Sim, ele sempre foi muito sociável, né? Tem uma parte do filme que é bem interessante, que ele recebe um convite para ir numa ópera e ele topa na hora, ele vai lá com a enfermeira, porque pelo que dá para entender, a mulher dele tinha medo de viajar de avião. Fala, não, então você vai de carro, mas eu vou. Então ele adorava isso, né? Adorava não, ele adora isso. Ele apresentou o BAFTA aqui, né? Agora, esse final de semana, se eu não me engano, foi a entrega do prêmio. E ele tinha esse dom de explicar mesmo as suas ideias, né? Ele, com a filha dele, com a Lucy... Você tá falando sempre no passado, hein? Você toma cuidado, hein, cara? Não, mas é porque isso ele é o tinha. que não, mas... É porque ele já fez isso. Hoje eu não sei o que ele tá fazendo agora pro fuso horário. É que ele fez, tipo, dias atrás, entendeu? Entendi. Não quero matar o cara, não. O cara é gente boa. Tô percebendo, tô vendo qual que é a tua. Mas, ó, olha que interessante. Ele e a Lucy Hawking, a filha do meio dele, eles escreveram um livro infantil chamado Jorge e a Chave Secreta do Universo, que explica, assim, pra criança da pré-escola conceitos de físicas. Então, tipo, exatamente. Como o cara é, tipo, gente boa, assim, entendeu? Ele é um grande orador, um grande cientista, uma pessoa muito importante. Sim. Isso de fato, não é assim, ele sabe se vender e por isso ele faz sucesso. Não, ele sabe fazer tudo, né? E uma coisa muito legal que até o Ed Redmayne falou em entrevistas, que ele conversou com o Stephen Hawking, ele falou que ele é muito bem-humorado, né? E ele colocou isso no personagem, a gente sente isso. Então ele é um cara que é muito bem-humorado, ele participou do The Big Bang Theory, né? Tipo, ele participou de um episódio, ele conversa lá com o Sheldon leva um texto e desmaia na frente dele e tal. Então ele é bem humorado e ele brinca com isso. Ele participou, acho que dos Simpsons já, dublando alguém. Exatamente. Dublando a si mesmo, né, o desenho dele. O próprio filme, que é um filme que vende muito ele, né? É um filme que mostra a vida dele. É um filme que ele, quando ele percebeu que o filme estava sendo muito fiel à história dele e tal, as últimas cenas, quando o personagem
ele começa a falar com a voz robotizada, ele emprestou essa voz que é dele, né, que é própria dele, ele gravou do computador, mas ele gravou aquela voz e ele transferiu pro filme. Então a voz que a gente escuta é a voz dele mesmo, né? Sim, a voz sim. que ele usa diariamente. E tanto que foi, eu acho que talvez uma das grandes diferenças que falaram que ele tinha uma voz completamente diferente da do Ed Redmayne, mas não existem registros da voz dele. Exatamente. E daí eles decidiram trabalhar com a voz que o Ed tem, que é bem diferente, mas ok, não tem problema, isso não atrapalha na história. You see how the men's shirt fronts and the bow ties, how they glow more than the women's dresses? Yes. Do you know why? Why? Tide. The washing powder. The fluorescence in the washing powder is caught by the UV light. Why do you know that? When stars are born and when they die, they emit UV radiation. So if we could see the night sky in the ultraviolet light, then almost all the stars would disappear, and all that we would see are these spectacular births and deaths. I reckon it would look a little like that. O interessante e o que faz o filme A Teoria de Tudo ser um excelente filme é que ele assim, só para as pessoas entenderem, eu vou fazer paralelos com o Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação, quase por pouco ele não vira aquele típico filme para TV, né? Ele não tem nada de especial, não tem nada de mais. A Teoria de Tudo, ele tem um roteiro muito bonito, um roteiro que mostra esse de uma forma linear, né? A história não é esse vai e vem, não precisa de vai e vem. A história dele começa e termina, começa no começo e termina no fim, né? Não tem que mudar, né? Então ele começa no começo, termina no fim, mas ele vai num crescente, ele vai numa... Ele tem momentos de tensão, né? Em que a gente fica se preocupado. Ele aproxima a gente tanto do Stephen quanto da Jane, e ele lida com o relacionamento dos dois. Eu acho muito bonito, né? Depende muito da atuação da Felicity Jones e do Ed Redmayne, mas o roteiro também colabora com isso. Então você sente que os dois gostam muito um do outro e que a Jane se doa completamente para cuidar dele. Completamente. E ele é grato a ela por isso. E eles, enfim, têm filhos. E ele compreende a necessidade que talvez ela tenha de ter o Jonathan, depois que eles conhecem o Jonathan, né? Que é o professor lá da igreja, que ela inicialmente é professor dela no coral, mas ele se aproxima dos dois, ele ajuda todo mundo, até porque ele é um cara solitário, ele ajuda a criar os filhos, enfim, ele fica presente, né? E aí ele entende, talvez, que ela tenha essa necessidade de talvez ter um homem sem essa deficiência física, enfim, e é muito bonito essa relação, porque você vê que eles se entendem com o olhar, né? O que eu acho legal é que ele coloca em pé de igualdade os dois, né? Ele consegue levar, apesar de você ver que ele tá sofrendo com a doença, que ele tá, assim, se degenerando com a doença tá atacando ele cada vez mais e que ele vai perdendo cada vez mais os movimentos e tal, eles acabam colocando meio que em pé de igualdade, inclusive para justificar um pouco mais na frente a separação, né? Quer dizer, é uma coisa que você acaba aceitando, inclusive de uma forma mais natural, porque você já tinha visto que ela já tinha algum tipo de necessidade antes, que ela sentia falta talvez de uma presença, né, mais masculina ali, né, e não tanto dependente dela. E ao mesmo tempo você percebe que ele também, depois que ele tem que ele perde a fala, que ele também se afastou dela. Você percebe um certo afastamento dos dois até ele começar a se envolver com a enfermeira, né? Então você vai percebendo esses detalhes e você entende ali que essa ruptura é uma ruptura natural e amigável. Então você acaba não comprando nenhum lado, entendeu? Você não fica, puta, Stephen Hawking, filho da puta, ou sei lá quem. Tem uma frase no filme que explica bem isso, na hora da separação, que ele fala pra ela:
eles disseram que era apenas 2 anos, né? Porque quando eles descobrem a doença, o médico fala que ele só tinha 2 anos de expectativa de vida. Exatamente. Ou seja, guardadas as devidas proporções, ela só casou com ele, ela só topou aguentar, porque era só 2 anos. Tipo, eu vou ficar do lado dele, mas assim, 2 anos, ele vai morrer, eu vou sofrer e eu vou seguir a vida. E no final, se passaram anos, ela engravidou 1, 2, 3 não que isso vezes. seja uma coisa racional, né? Ela... não é que ela pensou, ela falou assim, a gente vai ficar junto, mas não interessa assim, por quanto tempo. Exatamente, mas ela inconscientemente tinha a informação de que seria um curto espaço de tempo. Não que se falasse, não, são só 10, ela ia desistir. Mas acho que ela nunca se preparou para tudo aquilo. Eu acho que ela se preparou, sim, cara. Mesmo eu acho que ela para tudo, porque ela fala desde o começo, né, que ela quer ficar com ele, que ela vai fazer de tudo, que eles vão lutar contra a doença e tal. Então eu acho que ela tinha uma esperança, né? Inclusive quando o pai dele chama ela lá para conversar e ele fala, tipo, meio que joga ali na cara que, ó, vai ser duro, sabe? Meio que se você sair fora a gente vai entender e tal. Tipo, o pai do Stephen Hawking joga uma real pra ela. E você percebe que não, que ela fala, não, eu vou ficar e talvez eu não pareça ser uma pessoa dura, mas a gente vai lutar contra isso, a gente vai tentar, a gente não sei o quê. Então, assim, muito do que o Stephen Hawking é e do que ele vive até hoje se deve justamente por causa dessa Jane. Sem dúvida. E ele, tipo, reconhece isso, sabe, sem... Eles separaram, mas são amigos. Sim, exatamente. A gente vê que ele, acho que foi a primeira grande premiação que ele recebeu, que foi o título de cavaleiro, né, de Sir. E ele recusou. Depois, né, não mostra no filme, mas ele recusa esse título. E quem vai com ele é a esposa dele. E que tem a última frase do filme é espetacular, que ele fala assim, olha o que nós fizemos. Ou seja, a coisa que ele mais se orgulha da vida não é a teoria lá do universo ilimitado, são os filhos dele. Então, um ser humano excepcional, né? E eu acho muito bonito como ele se entende, no primeiro momento em que ele diz sobre o rapaz, né, sobre o Jonathan, e fala, ele só diz uma ou duas frases e eles se olham, e você vê que eles se entendem, né, pelo olhar. E quando, no momento da separação, eles também acontece isso. Eles se olham, você vê que eles estão lendo o olhar um do outro, e a Jane entende tudo que ele quer, ele entende ela e fica, assim, eles se conversam muito bem, né? Então é muito interessante isso, assim, a forma como o roteiro deixa natural algo que provavelmente foi natural na vida real. Aconteceu quase que como uma sequência de fatos. Sim, né? sim. E é legal a gente ver que, por exemplo, parando para pensar no roteiro mesmo, a gente tá vendo um roteiro que é adaptação de um livro. Ou seja, você já tem uma história bem linear. Então, assim, o filme, ele não te dá brechas para grandes ousadias, né? É um filme totalmente linear, é um filme que não expõe muitas coisas que, de repente, possa ser ousadas. E você também percebe que o filme é totalmente voltado para o que é o Stephen Hawking homem, né? E não cientista. Eles falam pouco, eles raspam, eles arranham só a superfície do que é a teoria dele dos buracos negros, assim, mostram determinados lances, assim, dele tendo uma visão, ou, sabe, tentando chegar naquela teoria dele e tal, tendo mas ideias, eles não se você percebe, assim, o raciocínio, ele tá raciocinando, mas você não tem aquilo aprofundado, né? Você até tem algumas explicações, mas você não tem nada que explique de uma forma mais ousada mesmo, né? Você tem situações que mostram, tomadas que mostram tipo o olho dele, daí você percebe, sabe, o café girando, algumas coisas assim, mas eles só raspam muito superficialmente o que é a teoria dele. Até porque por seu ponto de vista da Jane, ou pelo menos o livro e no filme fica o ponto de vista do casal praticamente, ela provavelmente não tinha nem conhecimento para explicar isso, então ela só realmente citava, ele estava trabalhando com isso e com aquilo. Tanto que tem aqui as partes em que isso é mais conversado são provavelmente o que incomodava a Jane, que era o fato de que a teoria dele pressupõe a não existência de Deus.
A teoria dele é como se fosse uma tentativa de provar que Deus não existe. Não que ela prove, mas é como provar se ela fisicamente a origem do universo, né? Exatamente, o que caminha numa certa oposição à ideia de que Deus criou o universo, etc. Isso acho que tudo que é muito científico, principalmente na física, resvala nesse debate, né? Chega nesse tipo de discussão. E que é o que ela sabia dizer, é o que incomodava ela e que ela provavelmente conseguiu colocar para as pessoas. E daí os momentos em que isso aparece é ela questionando por que ele não acredita em Deus, eles tentando explicar lá pro Jonathan, que também é um cara que totalmente religioso, o porquê e no que tem a ver a teoria dele. Então eu acho bem interessante mesmo como que isso é casado. E acho legal também a gente deixar claro que assim, o James Marsh, que é o diretor, ele é um cara que vem do documentário, ele fez muitos documentários, ele inclusive ganhou o Oscar pelo Man on Wire, né? O Equilibrista, né, em português, que é um documentário, inclusive, que ele fez sobre o cara lá que atravessou as Torres Gêmeas num cabo, né? Numa corda, num cabo lá, e que vai ter inclusive um filme com o Joseph Gordon-Levitt, né? Que ele vai ser o cara e vai ter uma versão hollywoodiana, de cinebiografia e não de documentário. Mas enfim, o James Martin, ele é documentarista, então ele carrega muito disso. Você não vê grandes ousadias, ele foi inteligente até em não ousar com a câmera, porque provavelmente ele não chegou a trabalhar com isso. Tem momentos inspirados, né? Assim, eu gostei muito. Tem uma cena em que, logo depois que o Stephen descobre que tem a doença, ele fica puto da vida e não quer sair do quarto. Tem uma cena que ele tá sentado do lado da porta, a Jane vai visitar, não acha ele, não vê ele, e ela aparece na janela. É uma cena linda, assim, porque a tomada foi interessante, porque mostra ele com uma espécie de vazio, né? E ele sozinho, solitário, porque foi como ele se sentiu naquele momento. E aí entra essas pequenas decisões do diretor, que não são... Mas se ele ousasse demais, talvez ele ia errar, porque por ser do documentário... talvez não tenha experiência ele sabe do que ele talvez não saberia fazer ou não tentaria. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma fotografia muito bonita, né? O filme tem uma fotografia linda. Ela não é genial, porque o filme não tem a necessidade de ter uma fotografia talvez com escolhas mirabolantes, mas ela assim é uma fotografia bonita que destaca as cores nos momentos felizes, principalmente quando eles estão na época de faculdade ali, né? Quando eles estão em Cambridge e tal, que você tem o romance florescendo e você tem muitos pontos de luz, você tem a fotografia do filme, ela prima por isso, assim, pelo brilho, pelas cores mais quentes e tal, porque você tá vendo um romance florescer. Isso, a juventude dele. Inclusive tem uma cena... Até como referência do sol, né? Porque toda a teoria dele do buraco negro surge de um sol que se apaga. Sim, essa foi uma escolha bacana do diretor, mas assim, realmente, o sol, as estrelas, tem uma cena que eles estão dançando na ponte, tem várias, né? Os fogos de artifício, tudo remete ao universo, às estrelas, ao sol, né, a essa luz, então é bem bacana isso mesmo, que o diretor de fotografia escolheu muito bem. E tem algumas imagens de como se fosse uma câmera pessoal, uma câmera caseira, assim, que também é uma escolha inteligente da fotografia por dar esse ar e dá um sentimento às vezes até de aconchegante, né? Porque eu acho que essa é a ideia da trama. Ela deixa as pessoas aconchegantes porque foi o que a Jane fez com o Stephen, né? Ela abraçou ele, cuidou dele. Então é bem interessante. Assim, mas a fotografia ela é assim bem feita e tal, mas ok, ela é regular. Ela né? não tem grandes desafios, talvez. Exatamente. Eu acho que ela nem foi indicada, né, ao Oscar de melhor fotografia. Não, Mas assim, ela não é que nem os que foram. Ela não tem uma necessidade de um trabalho tão refinado, que é o caso, na minha opinião, do Birdman, por exemplo, por conta da escolha lá do plano de sequência, que tem a questão da dificuldade, das luzes, etc. Sem dúvida. Isso dá um trabalho maior, né? Apesar de eu não ser um diretor de fotografia para poder dizer isso. Aliás, a Teoria de Tudo está concorrendo a melhor filme no Oscar, melhor ator, melhor atriz com a Felicity Jones, né? Melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora. Então são essas as categorias que ele está concorrendo. Em termos de trilha, eu achei a trilha bastante sensível, assim. Você tem momentos do filme, inclusive, que a trilha ela passa a sensação de ser quase que um cálculo matemático.
eu tive o cuidado de... A hora que eu acabei de assistir o filme, eu falei, putz, principalmente as últimas cenas, né? Porque ele não sobe os créditos de cara. Ele fica mostrando algumas cenas do espaço e tal, com o nome das pessoas, e ali você já tem uma música. E aí eu falei, não, deixa eu escutar, né, um pouco da trilha e tal. Você começa a escutar a trilha, você percebe quase que cálculos matemáticos mesmo, assim, tipo pontos agudos em que seguem uma certa frequência, um ritmo meio paralelo, e ao mesmo tempo você percebe uma sinergia com as cenas e tal. Então eu achei a trilha bastante sensível assim para com o filme. Eu acho que ela se encaixa muito bem no que o filme queria dizer, assim, tipo, deu o tom exato que o filme precisava. Sim, sabe? Mesmo assim eu acho que é difícil o filme ganhar um Oscar além de melhor ator. Melhor acho. ator, eu nem particularmente... de roteiro adaptado? Então, o roteiro adaptado seria por essa. o roteiro adaptado é possível, não é impossível, mas a gente tem o Vício Inerente que eu ainda não vi, que ouvi falar que, pelo que eu tenho visto, o Vício Inerente vai merecer algum Oscar e não teve tantas indicações. O próprio Whiplash, né? E o próprio Whiplash, que eu ficaria feliz se o Whiplash ganhasse, mas por questões pessoais. É possível que ele ganhe de roteiro adaptado, é difícil dizer. Mas eu ousaria dizer que o único Oscar que esse filme ganha é o de melhor ator, e eu acho que seria uma injustiça se ele não ganhasse de melhor ator. Cara, seria muito injustiça. Seria muito. Tem muita gente que tá defendendo o Michael Keaton, né? Cara, Michael Keaton, mas eu não consigo ver isso. Não, eu também, cara. Não. And then, of course, we have chapter 4, this black hole at the beginning of time. Space-time singularity. Indeed. It's brilliant. Brilliant, Stephen. Superb. Therefore, all there is to say is well done. Or perhaps I should say, to be more precise, well done, Doctor. Bravo, Stephen. An extraordinary theory. Thank you. So what next? Prove it. To prove with a single equation that time had a beginning. O que o Ed Redmayne fez no A Teoria de Tudo é algo incrível, assim. E é muito legal que, assim, ele usou algumas próteses, né, assim, uma maquiagem um pouco mais carregada para fazer ele mais velho, lá já no finzinho do filme. Ele usou algumas próteses que aumentavam a orelha dele para deixar o rosto dele um pouco mais frágil, né, um pouco mais afinado. Então a orelha grande destacaria esse rosto afinado. O resto foi só trabalho, não teve nada de efeito, nada de nenhuma prótese que dobrasse, nada. Era ele fazendo o trabalho com o corpo. Ele fez trabalho com uma coreógrafa que ensinava ele a encolher os músculos e ele foi fazer dança, cara. Ele fez dança, aula de dança com uma coreógrafa para poder ganhar esse movimento, né? Esse encolhimento dos músculos, enfim. E outra, ele contou que ele ficava horas no espelho fazendo caretas, assim, treinando o rosto. Não, olha isso, que louco. Ele deu uma declaração que ele acha que ele é um pouco... Talvez ele estivesse um pouco obcecado e ele não tem certeza de o quanto isso foi saudável para ele, mas ele se envolveu tanto com a história que algumas pessoas acham, inclusive o Hawking mesmo declarou que via muito dele no Ed Redmayne fazendo o personagem, porque eles tinham uma semelhança física e tal, mas eles não ficaram tipo conversando, se encontrando e tal. Eles chegaram a se encontrar aí cerca de, sei lá, uma vez, parece, uma ou duas vezes. Eles trocaram poucas palavras, o Stephen Hawking falou pouco com ele, e aí o que ele foi fazer? Ele, depois disso, ele perdeu 15 quilos para fazer o personagem, foi fazer 4 meses de dança para ter esse controle corporal. Ele ficou, né, se reunia com mais de 40 pacientes que sofriam da mesma doença que o Hawking. Ele foi até essas pessoas, etc. entenderam. Ele tinha uma lista, cara, a ordem de
movimentos que o Stephen Hawking foi perdendo com a doença avançando. Então ele sabia que ele tinha que mover a perna de um jeito, que a mão tinha que ser de outro, que a boca deveria ser de outro, sabe? Sim, e o mais incrível, eles não gravaram o filme na ordem cronológica. Então tinha dias que ele gravava de manhã o Stephen Hawking jovem, de tarde o Stephen Hawking com 2 muletas e de noite o Stephen Hawking mais velho, já na cadeira de roda com a necessidade lá até do computador que fala por ele. Então quer dizer, ele fazia 3, 4 estágios da vida do Stephen no mesmo dia, e aí ele tinha que que pensar, memorizar, mentalizar o momento e fazer aqueles movimentos. Então isso deve ser um trabalho absurdo, porque é diferente de você fazer, sei lá, durante 15 dias eu fiz tal personagem, durante outros 15 dias eu fiz tal período, e aí você se prepara. Não, ele fez tudo picotado. Não, e quando ele tinha cenas que ele tinha que fazer o Stephen Hawking paralisado na cadeira de rodas e tal, ele ficava no set, tipo, ele ficava na cadeira parado. Era isso o que ele tinha que fazer. Então os caras, tipo, pegavam ele e levavam ele com a cadeira de rodas até um certo ponto, porque ele passava o set inteiro, a gravação inteira, parado naquela posição. Tanto que quando ele acabou a gravação, ele sofreu uma lesão na coluna e um médico diagnosticou que ele tinha ele tinha tido um problema na coluna, que ele teve um desalinhamento da coluna devido ao tanto de tempo que ele ficou parado na mesma posição, sabe? Então é um trabalho que o cara teve que, assim, sei lá, eu escuto essas histórias, eu leio sobre isso e aí eu começo a entender por que os caras lá, como o cara lá que fez o Coringa, sabe? O Heath Ledger morreu, sabe, interpretando, porque o cara se entrega tanto, cara, e se entrega e se envolve, e ele, tipo, sabe, aquilo ali faz parte dele. E o que esse cara fez nesse filme, cara, não é só isso, os detalhes, ele contando, eu depois que assisti o filme, eu fiquei tentando reproduzir a cena que ele tá com o médico e ele tenta contar com os dedos, 1, 2, 3 e 4. Eu tentei fazer igual ele, sabe? Falar, não, deixa eu ver como é que é se ele quisesse, tipo, levantar os dedos com aquela dificuldade e tal. Ele tinha um controle absurdo do corpo dele, sabe? E é muito coisa interessante também que não conseguia parcialmente. Não, façam esse teste. Tentem fingir que vocês estão com a mão fechada, que vocês precisam abrir para contar até 4 e que você precisa, sabe, demonstrar, interpretar uma força. E você tá tentando levantar os dedos. É um troço, tipo, foda. E eu tô lembrando até agora, quando a gente fez o podcast de Profissão Ator com a Ingra Liberato, e ela falou muito do corpo, né? Da relação do ator com o corpo, de como o ator encontra, ele tem que conhecer o próprio corpo e se encontrar e se trabalhar com isso de uma forma muito intensa, porque ser ator é trabalhar com o corpo, né? Eles não fazem outra coisa. Então isso mostra como ele realmente foi um ator fora do comum. E é muito interessante também, se a gente reparar nele jovem, ele já demonstra alguns movimentos de alguém que tem hora que ele pega na mão da Jane, e você vê que ele tá com a mão um pouquinho assim, como se ela tivesse meio fechada. Mesmo quando ele vai na sala do professor dele e cai a caneta, ele pega, você vê a mão dele tremendo, e o pé dele, acho que o pé direito, ele já era meio tortinho, assim, desde o começo. Sim, ele já eram algumas coisas meio tortinhas, e ele até escreve meio tremido. Ele falou que, assim, claro, quando o Stephen Hawking viveu isso, ele não fazia ideia, ele achava que ele era daquele jeito, ele era estabanado, sei lá. E aí depois houve alguns médicos que estudaram fotos antigas do Stephen Hawking e chegaram à conclusão de que já eram indícios da doença dele, já eram como se fossem sintomas já da doença se manifestando de leve, né? Até que ele tropeça e eles descobrem, né? Que ele tinha, né? O problema. Então é legal que ele trabalhou, também se preocupou com isso, em trabalhar detalhes na juventude que já sugeriam que ele teria isso. Então isso é mais interessante, porque ele se preocupou com absolutamente todos os estágios, todas as fases, e com detalhes mesmo, né? A mão aqui é o jeito de olhar para
pro professor naquela palestra que ele vai. Cara, isso é isso que eu falo quando eu falo assim, putz, vão dar um prêmio pra um ator. E aí, pra mim, é esse que é o critério, sabe? Tipo, não tinha outro cara pra fazer esse papel. Não desse jeito, não com essa qualidade, não com essa velocidade, não com essa intenção, sabe? Com essa vontade, assim, não tinha. Então, se você tira ele do filme, o filme desmorona. É outro filme, é outra coisa. Por isso que eu falei, tipo, da indicação da Emma Stone antes, por isso que eu falei de outros atores que, tipo, você percebe, quando eu falei, inclusive, do O Grande Hotel Budapeste, que eu sentia a falta do Ralph Fiennes no Oscar, é porque ele tinha um personagem muito caricato, assim, que se tirasse ele... Né? Se tirassem ele do filme, você perde muito da qualidade do filme. E o que o Ed Redmayne fez foi, tipo, algo, sabe, brilhante. É uma coisa dele, assim, não é o diretor que vem e fica... O que eu entendo do seu conceito de tirar e não encontrar outro ator que faça, é que você entende que esse ator se apropriou do personagem de maneira a quase se transformar nesse personagem. Isso, né? Isso é um conceito super, assim, que surgiu já faz um tempo, mas que é o conceito lá do método, né? Exatamente. De viver o personagem, que é o que se valoriza hoje no cinema, diferente de antigamente que você valorizava o que mais ficava garboso, né? Enfim, gritando. E realmente, eu também valorizo muito isso, e é o que a gente vê nele, né? O método puro de incorporar de forma assim, né? É como se ele incorpora o personagem de forma que o personagem também incorpora ele, de forma que você realmente você não vê outra pessoa para fazer, porque exatamente. A forma como ele incorpora o personagem faz com que você passe a associar o personagem ao ator, né? E isso acontece às vezes até com aquelas coisas de gente que fica famoso por um único personagem, não consegue se desvencilhar, etc. Também tem a ver com isso. E é muito interessante mesmo a gente pensar no como ele agiu pra fazer isso, né? Cara, olha uma cena pra mim que, tipo, expõe muito da qualidade tanto do Ed quanto da Felicity fazendo o Hawking e a Jane, né? Aquela cena quando eles fazem a tráqueo e ele para de falar e ela traz o quadro pela primeira vez e ele tá tipo num lugar de repouso pra paciente, aquela cena pra mim é emblemática, assim, tipo ele não podendo falar mais e ela tentando incentivar ele a escolher uma cor e ela tentando fazer com que ele fique, sabe, que ele preste atenção, mas ela tá se segurando ali pra não chorar de tristeza e ele desmorona, sabe, ele desmorona ali. Aquela cena pra mim, cara, eu pausaria o filme ali, entraria no set e falaria, tá aqui o seu Oscar, tá aqui seu Oscar, vão ser felizes, porque aquilo ali é de um primor de atuação que eu não sei se as pessoas têm noção disso, mas essa, sabe, o peso da cena, o peso dos personagens é algo, tipo, que pra mim explodiu minha cabeça mesmo. Que assim. É muita emoção que tem que ser passada, sem fala, com o olhar, com o jeito que olha, né, com o olhar, com a expressão, com, sei lá, com a alma do personagem que é transmitida naquele momento, né? Engraçado que a Felicity Jones não ganhou o Globo de Ouro, né? De melhor atriz com drama. Não, ela tá concorrendo também ao Oscar de melhor atriz. Então, ela tá né? concorrendo. Quem ganhou no lugar dela foi a Julianne Moore com Pra Sempre Alice. Que né? É a grande favorita. Que é a grande favorita, pra ganhar o Oscar também. Mas também não é impossível que a Felicity Jones ganhe. Eu acho, assim, na minha opinião, as categorias de atriz e atriz coadjuvante esse ano no Oscar estão um pouquinho fracas, né? Às vezes elas têm umas... Eu acho também. Enfim, atrizes com papéis absurdamente fortes em filmes que se destacaram. Eu não sei se vocês assistiram Livre, que tem a Reese Witherspoon. Eu não vi ainda. Eu assisti esse filme e, assim, eu achei a interpretação dela ok, o filme é ok, sabe? Mas, tipo, tá na média, assim, e,
sabe, pronto, e é isso, assim. Eu fiquei surpreso também dela estar concorrendo. No caso da Rosamund Pike, por exemplo, do Garoto Exemplar, eu achei que ela foi muito boa, mas eu não acho que seja digna de um Oscar. Então, nisso, pra atriz coadjuvante também, a gente, assim, eu gostei muito da Emma Stone, mas, não tem atuações... A Keira Knightley, de atriz coadjuvante, foi bem mais homeninho, nada demais. A Patricia Arquette do Boyhood. A Patricia Arquette, eu gostaria de ver ela ganhando, mas também ela não faz nada genial. É que a gente não viu Caminhos da Floresta pra ver a tal da Meryl Streep. Não, eu não vi, mas pelo amor de Deus, a Meryl Streep não precisa ganhar. Ela tá lá, ela fica faz cartão um filme no nada Oscar, a ver né? com o Oscar. Eu acho que isso é a campanhazinha lá é a grana do Harvey Weinstein. O Harvey Weinstein, ele tem tanta grana no meio do cinema que ele sempre consegue. Tanto que O Jogo da Imitação é o filme da Warner que o Harvey Weinstein queria no Oscar. Ele provavelmente não vai ganhar nada, porque ele só tem essas indicações porque o Harvey Weinstein tem direito, assim, não que literalmente isso aconteça, mas ele consegue fazer isso. E provavelmente foi vontade dele. Ele gosta da Meryl Streep, ele quer ver ela todo ano no Oscar. Então já falou assim, putz, você não fez nada que preste, vamos botar nesse filme tosquinho aí, só pra você ter uma indicação. É a tristeza do Oscar de ter essas coisas. Mas, enfim, eu acho que eu ficaria feliz também de ver a Felicity Jones ganhando o Oscar de melhor atriz, apesar de saber que ela não é a favorita, né? Blink to choose the color of the group of the letter you want, Stephen. Green, blue, pink, black, red. Outra coisa que me chama muita atenção e que a gente até comentou aqui, né, foi como o Ed Redmayne fez para trazer esse bom humor que o Stephen Hawking é tão conhecido, né? Eu comecei a assistir um documentário sobre a vida do Stephen Hawking e muitos colegas de classe da faculdade e tal falam disso, que ele era um cara muito engraçado, ele era um cara que tipo sempre tinha uma tirada, sempre tinha uma piada, sempre tinha essas coisas e tal, e até hoje ele é assim, né? Pra quem não viu o Stephen Hawking ultimamente, né? Ele é um cara que no filme, você acaba o filme vendo que ele tá digitando com a ponta dos dedos, né, com uma máquina que ele vai com a mão apertando até selecionar as letras, mas hoje ele seleciona porque sobrou para ele um músculo da face e que tem um sensor que fica preso no óculos dele, e ele fazendo pequenos movimentos com o músculo da face ele consegue selecionar as letras para ele ir falando, e ele chega a falar hoje mais ou menos umas 15 palavras por minuto, porque o computador começa já a selecionar algumas palavras já prontas e tal, então facilita, né? Mas assim, tipo, a gente tá falando de um filme que a gente está assistindo agora em 2016 e ele já estava numa situação muito debilitada em, sei lá, 1980, né? Ele já estava numa situação ruim e você tá vendo que o cara, tipo, até hoje tá aí pensando e tal, e com esse olhar para ele mesmo que ele não tem essa dó dele mesmo, né? Ele não usa isso como um artifício. Por isso que eu falei assim, que como físico, ele é um físico excelente, mas que ele não tem a tal da genialidade que às vezes as pessoas colocam ele num patamar, tipo, muito incrível, mas ele é um cara que ele sabe se vender, ele fez sabe, escolhas certas, fez ele escolhas certas, exatamente, para quem precisa, ou ele soube simplificar o estudo da cosmologia e tudo mais. Ele coloca tudo isso com uma linguagem muito simples, né? E, enfim, e justamente o bom humor, né? Mas só para as pessoas terem uma ideia, por exemplo, eu tava pensando agora no Neil deGrasse Tyson, né? Que é aquele, também é um físico, ele é... Não vou lembrar agora os termos corretos porque ele estuda. Ele é o do meme.
Do meme com a mãozinha, Isso, mas exatamente. enfim, ele é muito inteligente, ele dá palestras que são sensacionais. Então, as é palestras outro cara dele. que se vende muito bem. Ele é um cara que sabe se apresentar e falar muito bem, mas se você parar pra pensar, provavelmente a vida dele não daria um filme, muito provavelmente, assim, posso estar enganado, mas por quê? Porque ele não tem nada que... Ele é um cara que estudou e chegou onde chegou. Né? Talvez um dia mereça um filme por alguma outra coisa, ou aconteça alguma coisa, ou consigam fazer algo que vale a pena, mas hoje eu não consigo enxergar ele tendo um filme, uma cinebiografia dele, não só porque ele é jovem e enfim, tem muito tempo aí pra falar pra galera, mas porque ele, assim, né, não tem, e querendo ou não, a doença do Stephen Hawking faz com que ele mereça ser mais valorizado, porque ele venceu a doença de uma forma extraordinária que eu acho que ninguém venceu, né? Nem poucas pessoas com tanta debilidade, tanta falta de mobilidade conseguem alcançar o que ele alcançou, entendeu? Então, muito por conta também dessa pena de si mesmo, né? Que as pessoas às vezes têm, tipo, o cara fica debilitado de alguma maneira e aí já se sente um incapacitado. Eu acho que não é questão de se sentir incapacitado. Eu acho que muita gente não tem oportunidade, não tem às vezes a ajuda que precisa, e muitas vezes não tem não é que a pessoa tem pena de si mesma, ela talvez não tenha tanta vontade de fazer algo como o Stephen Hawking teve. Ele, em nenhum momento ele pensou, né? Vou dizer, não, vou escrever meu livro, vou fazer tudo que eu preciso. Cara, eu questiono. Como eu posso fazer desse jeito? Eu questiono então esse negócio de oportunidade, porque a gente já viu várias histórias de pessoas que, sabe, saem e usam justamente essa situação para transformar a vida, não só porque, sabe, tem um problema, mas porque ela quer realmente trazer uma coisa nova, né? Quer fazer uma coisa nova, quer impactar. O que do jeito que você falou, por exemplo, vamos supor que tá alguém ouvindo o podcast agora que tem alguma deficiência física, seja qual for. Ela não tem a obrigação de ser o Stephen Hawking. Não, entendeu? Mas se você é assim, não tenha pena de si mesmo. Mas às vezes ela simplesmente... Mas é isso que eu tô falando, às vezes não é que ela tem pena de si mesma. Ela simplesmente está trabalhando, fazendo o que ela pode fazer, e levando a vida. Mas aí que tá, use isso pra estimular mais, sabe? Não, sabe, vai atrás, corra atrás dos seus sonhos, sabe? Mas depende, porque assim, acho que depende até da questão financeira, né? O Stephen Hawking, querendo ou não, deu pra entender que o pai dele... cadeira de roda, teve ajuda dos pais, é verdade. E eu acho que com a tese de doutorado dele, ele deve ter ganhado uma grana com as participações. Cara, mas ele já fez propaganda. Depois que ele ficou mais famoso, ele chegou a fazer comercial, tipo, então ele pegava essa grana e guardava. Hoje não tem o que discutir, ele ganha muita grana. No começo, ele não ganhava tanto que ele até fala no filme, a gente não tem dinheiro pra ter uma enfermeira 24 horas por dia lá cuidando dele. Ou seja, vou casar com a enfermeira. Não, então, quando teve, depois eles contrataram porque não tinha outro jeito, daí ele acabou pegando a enfermeira. Mas assim, independente disso, realmente, tem muita gente que não tem condições financeiras. Então, eu acho que cada caso é um caso. Mas o que eu tô falando é que não é só condição financeira, não é só isso. A pessoa que tem... Eu tava vendo outro dia aquele programa A Liga, e eles falavam sobre deficientes físicos e tal. Tem gente que mora numa casa... Eu vi a história de um cara que mora numa casa minúscula, que anda de cadeira de rodas, e o cara pega todo dia a cadeira de rodas dele, tem uma escada na casa dele, ele desce, ele vai praticar esporte, entendeu? Ele vai fazer outras coisas. Sim. Então não é só a parte financeira, o que eu tô falando é que a pessoa, quando eu falo de ter dó de você mesmo, é para você não ficar na inércia da doença, entende? Claro, a gente vê a história de um cara que tá literalmente aprisionado no corpo dele, porque a mente dele continua funcionando 100%, sem problema nenhum e tal. Inclusive tem essa cena no filme, né, que o médico vai falando, você vai parar de falar, vai parar de não sei o que, fala tudo o que vai acontecer com ele, e ele fala, tá, e o cérebro? Não, o cérebro continua normal, você vai continuar. E aí o médico dá a última cartada quando ele fala, eventualmente as pessoas não vão saber mais que você tá pensando, né? E isso que eu digo, sabe? Não é tipo...
não seja uma vítima da sua doença só. Tipo, transforme isso, haja como um agente transformador. O cara que tem a doença, que fica paralisado, tem a condição sim de transformar a sua vida, de fazer alguma coisa para que aquilo seja um agente transformador, sim, que ele consiga galgar novas coisas. E muitas vezes essas situações ajudam, inclusive, a te trazer novas perspectivas, né, de outras coisas, né? E aí tem uma cena, inclusive, emblemática no filme, que é o começo do filme, né? Quando você tem aquela primeira cena, quando ele vem descendo de bicicleta com um amigo, e aí você tem uma música, uma trilha muito forte, uma trilha, sabe, pesada ali, que ela quase que, tipo, ela grita pra você, ela expõe pra você de uma forma tão nítida que você tá vendo a história de um rapaz novo e que tá cheio de vida, cheio de vontade, cheio de energia, que ele tá, tipo, que é aquela história que você vai ver sobre esse rapaz. Então o filme ele já começa mostrando isso, né? E o que eu acho interessante é que por mais que ele tenha tido a doença e por mais que você veja que ele está sendo aprisionado, que ele está precisando da ajuda de outras pessoas, que ele vai se tornando cada vez mais dependente, o filme inteiro você consegue perceber que ele continua sendo aquele menino da bicicleta que está descendo, disparando com a música e tal, porque essa vitalidade ele não perdeu, né? Exatamente, não, o que eu fiquei incomodado só pra deixar claro, é que assim, pra algumas pessoas, por exemplo, pro cara lá que você viu na televisão, o sucesso e o não se prender é praticar o esporte dele, entendeu? Nem todo mundo precisa fazer teses de doutorado e ser milionário, porque eu imagino que hoje ele deve ser milionário por conta do dinheiro que ele ganhou com os livros, etc. Então, assim, é só isso. Eu acho que você não pode exigir que todo mundo com deficiência física faça coisas extraordinárias. A pessoa pode ter uma vida normal, pode ser uma pessoa... Ela tem que ser feliz acima de tudo, com o que faz com que ela seja ninguém feliz. Falou de fazer coisas extraordinárias. Não, então, eu só pensei nisso, porque assim, enfim, tem talvez pessoas que queiram fazer, e às vezes, é fato, limitações físicas são uma barreira muito grande que podem impedir as pessoas de fazerem muitas coisas. Mas enfim, eu acho que o filme passa essa mensagem. A história de Stephen Hawking é uma história super bonita, assim, que vale por tudo que ela simboliza. Mas acima de tudo, eu até usei a frase do mau humor no começo do podcast justamente por isso. Eu acho que talvez a grande mensagem que ela passa é que você pode ter, que o bom humor te ajuda em tudo, em todos os momentos da sua vida. O bom humor tem um momento que ele briga, né, com a Jane, ele vira pro filho e fala assim, ela tá me dando uma bronca. Quer dizer, o bom humor sempre vai ajudar em absolutamente tudo. Você vê ele sempre é o que ele prova. Otimista, sempre gentil, né? Ele não é um cara que, tipo, chega lá e dá maltrata um esporro, maltrata porque ele tá puto por causa daquela situação e tal. Não, ele é sempre um cara gentil, um cara sempre do bem, olhando, sabe, para as coisas, valorizando alguns momentos ali, né, e tal. Então você tem cenas, inclusive, que a Jane tá, tipo, meio que lendo ou estudando e ele tá brincando com as crianças atrás e aí você percebe que, tipo, ela tá meio emputecida porque ela tá tentando estudar, é um momento que ela tem ali pra ela, e aí ele tá fazendo uma puta barulheira e bagunçando tudo que provavelmente ela vai ter que limpar depois também, né? Então você percebe isso, assim, que ele, apesar de tudo, ele tem essa vida dentro dele, né? E você vê o cara, tipo, hoje em dia, eu tenho muitas curiosidades, eu costumo ver cinebiografia e depois eu vou ver fotos dele, eu vou comparar, eu vou fazer, sabe, eu vou tentar ver documentários, não sei o quê, porque me instiga a curiosidade essas cinebiografias. E se você vê ele hoje, você vê que ele tá mais debilitado do que, sei lá, 5 anos atrás, mas você vê que ele continua participando das coisas, que ele continua, sabe, pensando, como o Henrique falou, escrevendo livros e tal. Então é um cara que não para, que ele não vai parar, sabe? O dia que ele parar é o dia que ele vai estar realmente morto. E o que eu achei mais incrível, assim, na história dele, né? Não falando em termos da cinebiografia em si, do filme, né, em si, mas da história dele, é que eu achei muito interessante a brincadeira que o filme faz
com a questão do tempo, né? E aí ele chega e fala, vou fazer uma minha tese sobre o tempo, o que é o tempo, e ele questiona essa coisa do tempo e tal, e o tempo para ele é algo que é completamente relativo, né? O que é o tempo para uma pessoa que escuta que vai viver só 2 anos e acaba vivendo 30, né? É um tempo, o que é esse tempo, entendeu? Eu acho essa brincadeira muito legal, assim, essa ironia, sabe? A ironia da vida, a ironia do próprio filme, né? Que o filme coloca isso de uma maneira muito irônica também, né? Então eu acho isso muito legal, assim. Gostei muito dessa brincadeira, né? Que o filme faz. Agora, acima de tudo, a teoria de tudo é um filme, é um romance, né? É um romance que tem ali a história de uma pessoa doente, de uma pessoa que tá ali, que é companheira dela e tal, mas é um filme singular, assim. Ele é um filme que realmente ele não tem, fora a interpretação do Ed Redmayne, que é algo estrondoso pro filme, você não tem outras coisas que, tipo, falam, caralho, que filme fantástico, né? Eu acho que, assim, pra mim, ele é favorito em trilha e em ator, cara, dos 5. Então não tem muito o que inventar, por isso que eu falei que o diretor até foi feliz em não fazer firulas. Provavelmente ele nem pensou nisso, mas o filme, ele é isso, né? Ele não tem o que criar, não tem o que tentar fazer diferente. Você tá lá para contar uma história boa, bonita de uma grande pessoa. Talvez se ele tentasse inventar, ele teria estragado o filme, né? Exatamente, e o que ele fez foi tipo, vou ficar aqui, vou fazer o que eu sei fazer, vou fazer isso daqui, pronto, entrego o filme vai ser bom e todo mundo vai ver e pronto, entendeu? Exatamente, só que ele faz tudo que ele faz bem feito. Bem feito, Eu comparei lá com o jogo da imitação. Eu comparei com o jogo da imitação e, assim, eles são interessantes de comparar justamente por isso. Porque no jogo da imitação, como eu disse, o roteiro tem falhas, ele fica num vai e vem que não precisava. Até interessante o vai e vem do jogo da imitação, porque ele precisa um pouco ir voltar na história, porque é interessante isso. Mas, por exemplo, ele podia ser mais corajoso em outras coisas. O jogo da imitação tem até elementos que poderiam ser mais ousados. Mas ele não é baseado em um livro, O jogo da imitação... ele é baseado num livro. Num livro, então. Ele tá concorrendo, né, como melhor roteiro... Adaptado? Adaptado, exatamente. Até me confundi aqui, mas, enfim. Ele tá concorrendo ao Oscar de melhor roteiro adaptado também. Não sei por quê, porque o roteiro não achei tão bom assim. Mas, enfim... Fazendo essa comparação, você vê que no jogo da imitação você não tem uma fotografia tão bem cuidada. Não é ruim, mas não é tão bonitinha, né? Como tão brilhante como é a da teoria de tudo. As atuações também, assim, tá tudo bem, o Benedict Cumberbatch é bom, mas ele não exige nada demais. Deixa eu só explicar, né, porque eu perguntei se ele era de um livro, porque geralmente quando você tem uma adaptação de livro, você pode ir meio que usando o livro como base, e aí você cria um filme mais linear, assim, né? Então, inclusive essas falhas de roteiro que você falou, às vezes... na montagem mesmo, né? Na adaptação que os caras cagam. Sim, pode ser, mas mesmo assim, o fato de ter as frases lá repetidas lá, enfim, elas me incomodaram bastante. E ele tem coisas mais medianas, entendeu? Entendi, enquanto que na teoria de tudo é muito bem feito, as atuações são muito boas, tudo mais bem cuidado, mesmo ele não inventando. Então, por não inventar, por não criar algo tão complexo, não tem por que dar o prêmio para algo que não tem essa demanda de tanta criação, vamos dizer assim. Entendi. Então, assim, por isso. Mas ainda assim é um filme memorável, é um filme bonito, é um filme para ficar na estante também, né? Então... eu acho que é isso. Esse é o grande debate da teoria de tudo. Não tem como ele ser um 5 estrelas, por exemplo, na minha opinião, porque não tem por que ser 5 estrelas. Ele não foi feito para ser um filme 5 estrelas. Ele foi feito para ser um filme muito bom, e só de terem feito o que já fizeram já merece todos os parabéns por isso.
So how does it work? It uses a very simple interface that scans through the alphabet and selects each letter one at a time. I mean, using this technique, the professor can expect to write about 4 words per minute. Good. Better than 1 a minute. Yes, and what I've done is taken the components from a telephone answering system, actually, to convert the written text into synthesized speech. I mean, the voice sounds a little bit robotic, but should we give it a try? Great. Here's the clicker. Right hand. There you go. Welcome to the future. My name is Stephen Hawking. Dani, aproveita então que você já chegou aí falando, né, dando lampejos do que pode ser sua nota, e aí passa sua nota para que possamos aqui formalizar a nota carimbada do que o Cinemação dá para a Teoria de Tudo. Bom, eu escrevi a crítica com 4 estrelas e vou manter minhas 4 estrelas. Eu não gosto de dar nota quebradinhas, 4, qualquer coisa. Então pra mim é 4 estrelas. O que é um filme 4 estrelas? Um filme muito bom. E é o que a Teoria de Tudo é, um filme muito bom. Principalmente pela atuação do Eddie Redmayne e da Felicity Jones, mas também por estar tudo redondinho, por estar tudo bonitinho, por estar tudo muito bem feito. Então eu não vou ficar me repetindo mais ainda nesse podcast, mas é isso. Eu acho que é importantíssimo que o cinema se valha de sua arte para contar histórias extraordinárias, né? É o que a gente vê sempre, né, em várias cinebiografias, e é o que a gente viu nesse Teoria de Tudo do Stephen Hawking, e só por isso ele já merece existir, né? Que bom que foi um filme que fez jus ao próprio gênio que foi o Stephen Hawking. O filme é importante e faz jus à importância do Stephen Hawking. Por isso, 4 pra mim tá ótimo. Engraçado que você fez essa comparação com um jogo de imitação, né? E o Benedict Cumberbatch, ele fez o Hawking no filme chamado A História de Stephen Hawking de 2004. Ele era o Stephen Hawking, olha só. Só que não doente, né? Quando ele era só um estudante. É, ele faz só estudante. E o ator que faz o pai do Stephen Hawking no A Teoria de Tudo é o ator que faz o pai do Stephen Hawking no filme do Benedict Cumberbatch. É, e tem também o médico, né? Também, que o médico que faz nesse filme também participou do outro filme, não sei se outro era mas que é legal que o cara fez o mesmo personagem, né? Sim, sim. Não, e eu achei que ficou muito legal, porque ele ficou muito parecido, né? O pai e o filho ficaram semelhantes, sim. Assim, chamava atenção. É bacana. Na verdade, a Inglaterra produz muitas cinebiografias, né? Elas se preocupam em retratar essas vidas. No jogo da imitação é a história do Turing. O próprio Turing tem vários filmes da BBC, aqueles filmes pra TV que fazem, contando a história dele, né? E só essa vez foi a primeira vez que fizeram um filme grandioso. Mas, diferente da Teoria de Tudo, na minha opinião, o jogo da imitação não faz jus à genialidade do Turing. Então, enfim, é esse a grande comparação, é esse o degrau que a Teoria de Tudo não conseguiu subir. Entendi. E aí, Henrique, o cara que deu duas linhas de opinião sobre o filme, qual que é a sua nota? Do próximo você chama um terceiro mais inteligente, então, se quiser. Porra, sem dúvida. Porque até agora o que eu entendi que você achou do filme foi Stephen Hawking tá na cadeira de roda, ele é um cientista e você tinha achado que a mulher... Não, ele tinha sido um puto, né, por ter se separado da mulher. Basicamente foi isso que eu sei. Foi isso. A sua opinião sobre o filme é essa. Por tudo isso, eu vou dar 5 claquetes. Realmente, porque... Bom, a atuação do Ed Redmayne não tem o que falar em comparação a todos os outros filmes que concorrem ao Oscar esse ano. Eu acho que ele tá na ponta, assim, e pode se comparar aos grandes atores que incorporaram seus personagens, como você mesmo falou do Heath Ledger. Pela história em si, eu acho que vale a pena, sim. Ele é merecedor dessas 5 claquetes, porque eu não sabia porra nenhuma da vida do Stephen Hawking. Eu achei que é uma vida muito interessante e que no filme, que é o importante do que a gente tá falando aqui, ela foi retratada de maneira interessante. O filme, ele prende sua atenção, né? Você não sabe exatamente em que ponto ele vai
vai acabar. No comecinho do filme a gente vê que tá uma família lá, tá na contraluz, então você não consegue identificar quem são, você só vê lá a cadeira de roda. Mas eu acho que a trajetória que o filme faz, ela é muito boa, ela mostra toda a parte importante da vida dele como casal, né? Sendo um filme romance, né? Sei lá, que se caracterizar um drama e um romance. Então ela mostra realmente toda a parte da vida do Stephen com a primeira esposa dele, né? Que é interpretada pela Felicity Jones. Então ela também é muito bem retratada. E a questão da superação também, como ser humano, sabe? Eu tenho uma pessoa que é deficiente na minha família. E, acho que eu nunca vi ela de mau humor, assim. Ela tá sempre pra cima e tudo mais. E é o que o Ed Redmayne, ele mostrou através do personagem, né? Que ele interpretou. Sabe uma coisa legal que você tava falando e até me veio na mente agora? Tudo bem, o filme ele é baseado num livro que foi escrito pela Jane Hawking, né? Que foi essa primeira mulher dele e tal. Assim, eu achei sensível por parte do filme e respeitoso o fato deles não ficarem mostrando muito desse romance com essa segunda esposa que ele teria, que seria essa enfermeira, justamente porque como o filme ele é todo calcado em cima desse romance, né? Se você, dá um pouco mais de pano pra manga ali dele, sei lá, dele dando um beijo na enfermeira, ou mesmo ela, se ela ficasse, se insinuando ou mostrando, ela de beijinho com o Jonathan e tal, né? Se ficasse mostrando muito isso, você acaba meio que rompendo essa relação dos dois e você pode criar de alguma maneira uma antipatia, né? Por parte do público, tanto com a Jane quanto com o Stephen, né? E no caso, você acaba vendo que eles conseguiram mesclar isso bem. Obviamente, como eu falei, é baseado no livro que ela que escreveu, então é óbvio que não ia ficar, né, focando... imparcial, né? Mas assim, eu acho que, assim, por ser uma obra cinematográfica, eles poderiam, sei lá, mostrar que ele ganhou um certo interesse pela enfermeira e sei lá, e desmoronar aquela imagem dele com a primeira esposa. E não, e eles conseguiram manter o relacionamento dos dois e finalizar o filme num grau legal, assim. Como eu falei durante o podcast, é assim, no começo eles imaginavam que seriam só 2 anos que duraria a doença e ele acabaria morrendo. Como ele ficou mais tempo, eu acho que isso que mostrou a Jane, né, a personagem lá, a Jane, ela ficou acompanhando ele o tempo todo. Mas teve um momento que o Stephen mesmo percebeu isso, que ela tinha que ela poderia ter a possibilidade de ter um outro homem, e isso é legal porque não é passado algo assim como uma luxúria, sabe? Não, você pode transar, porque ele mesmo, ele ainda era homem, né? Ele ainda conseguia ter relação sexual, tanto é que ela engravida. Mas é um companheiro mesmo pra algumas coisas, pega as crianças, vai pra acampamento e tudo mais. Então isso eu também achei muito legal do filme, porque ele não quebra o quesito do romance, ele simplesmente mostra a evolução e mostra que os dois não estavam preparados. Eu acho que ele também não estava preparado pro que tinha que vir. Então acho que isso do roteiro que também me surpreendeu. Talvez. Mas foi justamente, acho que o amor entre eles que fez com que eles pudessem se compreender um ao outro, e ela também compreender que ele precisava talvez dos cuidados lá dessa mulher que chegou pra cuidar dele. E pelo que eu percebi, eu acho que o filme foi bem fiel com relação à forma... Assim, ele retratou de uma maneira muito fiel, provavelmente, porque eu duvido que tenha sido algo do tipo alguém traiu um ao outro. Não, foi algo assim natural. Foi uma amizade lá da Jane que fez com que ela se aproximasse do Jonathan. Imagino que em nenhum momento eles tenham se pegado aí. Não é isso, acho que não é essa questão. Foi natural mesmo. Um foi percebendo as necessidades do outro. Na verdade, o que dizem as pessoas ali e tal é que houve sim traição e tal. Eu não sei se por parte dela, mas por parte dele teve, entendeu? Até falam... Mas a condição dele já nem é a do tipo... Não é... Provavelmente não foi numa forma convencional, porque ele já tava numa condição... Sim, lógico. Né? Mas nada impede o cara de,
ô gata, vem aqui me dar uma mãozinha, entendeu? Claro. E a mulher fala, ok, pronto, e já tá configurado ali uma traição, entendeu? Sim, claro. Assim, isso que a gente fala quando a gente carimba que o filme é uma homenagem ao Stephen Hawking, a Jane Hawking e o que ele representa pro mundo. É isso, o filme é isso. O filme ele não ousa, ele não fica batendo muito no ateísmo, por exemplo, do Stephen Hawking. O filme não fica mostrando as cenas de traição, porque quando ela vai na barraca do Jonathan e chama ele, a câmera corta e vai mostrar ele na ópera, ela tá transando com o cara, entendeu? Ela tá com o cara, tá tendo uma vida com o cara, e depois o cara, tipo, fala, não, eu vou me afastar e tal. Então o filme, ele não ousa nesse sentido, assim, ele não te dá... apelativo, né? Então, ele se torna uma grande homenagem, e é isso que acaba tornando ele um filme muito regular, entendeu? Ele não é um filme que você vai falar, caralho... não acredito que ele fez isso, que ele não sei o que e tal, entendeu? Justamente porque é um tipo de história, assim, a vida dele não exige isso. É diferente de você contar a história, por exemplo, só pra, sei lá, vamos supor, você vai contar a história de uma personalidade que foi polêmica na vida, porque, assim, você entendeu que, assim, isso é a vida pessoal deles, ninguém tem nada com isso. E a gente tá fazendo uma homenagem a trajetória dele enquanto ser humano, dele e da gente. Sim. Mas assim, se você pega, por exemplo, um político que teve um determinado comportamento contrário contrário a um comportamento conservador, vamos supor, tá? Eu nem sei se tem alguém que foi assim, mas o cara teve um comportamento conservador, completamente contrário a determinadas coisas, e na vida pessoal dele ele foi lá e traiu a esposa, ou sei lá, fez qualquer coisa que vai contra isso. Aí faz sentido você colocar isso com mais coragem, com mais o filme colocar uma coisa dessa com um certo peito, porque isso vai confrontar isso e vai mostrar a oposição na vida dessa pessoa, mesmo que você não condene então, mas esse cara. Aí você quebra um pouco a homenagem, né? Você quebra a homenagem. O que a teoria de pode tudo fazer isso. Exatamente. Tipo, é a vida pessoal dele, isso não interfere no andamento da história dele pro que importa pras pessoas, entendeu? Então acho que esse é o paralelo que é importante a gente fazer. Sim, sem dúvida. Bom, por essas e outras, eu vou dar 4 também. Eu acho que o filme... Eu fiquei pensando entre 4 e 3, mas assim, na verdade eu tô aumentando um ponto. Na verdade eu tô dando 2 pontos só por causa da interpretação do Redman, que pra mim foi algo assim que marcou o cinema, sabe? O que ele fez, os cacuetes dele, toda a linguagem corporal. Pra mim aquilo ali é algo que assim, ficou marcado. Vale sim o ingresso só pra ir ver o cara fazendo a interpretação do Stephen Hawking. Fato, assim. Então eu dou 2 pontos só por isso. Os outros 2 pontos eu divido entre a própria Felicity Jones, que eu acho que ela faz um trabalho muito bom no filme, e a trilha sonora, que eu também achei muito boa. Como eu falei, ela dá a entender, inclusive, que parece uma composição matemática. Então, eu acho que fica dividido desse jeito. Justifiquei todos os pontos que eu tinha. Então, eu acho que dá pra entender. A nota é um resumo do que a gente fala. Exatamente. O Cinemação carimba, então, para a teoria de tudo, a nota 4.3, que é a nota do filme A Teoria de Tudo. Um filme que, tipo, acima de tudo é essa grande homenagem a um ser humano fantástico que marcou, sem dúvida, seu nome aí nas estrelas, né, do nosso mundo, e com certeza vai ter muito ainda o que nos ensinar, porque é um cara que ainda tá saudável aí e tá, sabe, desenvolvendo coisas e tal. Então é muito legal isso. Se você quer saber mais sobre o Stephen Hawking, tá aí um filme que vale muito a pena você ir assistir, né? É um filme que realmente tem várias coisas interessantes e que, né, merece o seu ingresso ao cinema. Posso só citar uma curiosidade? Por favor. Olha que legal.
a maior parte dos últimos Oscars tá indo pra, obviamente, grandes atuações, na minha opinião, merecidas, mas de pessoas, de atores interpretando pessoas reais, né? Então, olha que legal, ó. Em 2014 foi o Matthew McConaughey, que viveu um cara que existiu de verdade. O Daniel Day-Lewis em 2013 pelo Lincoln, que obviamente foi um cara que existiu de verdade. Sim. Teve lá o Jean Dujardin, que não foi, mas teve o Colin Firth, que fez o rei, né? O discurso do rei, que era um rei que, obviamente, o rei George, né, o pai da Rainha Elizabeth. E em 2009 foi o Champagne, que fez o Milk, a Voz da Igualdade, também com um personagem que existiu de verdade. Muito em 2007 bom. Foi o Forrest Whitaker com o Último Rei da Escócia, que também foi um personagem de verdade. Que existiu, né, na vida real. Então é muito legal como, assim, valoriza-se isso, né, a criação, o trabalho do ator para criar alguém que existiu de verdade e para se tornar não só parecido com a pessoa que existiu de verdade, mas principalmente crível e importante para a história que está sendo contada. Você ainda pode lembrar de Ray, né, que teve lá então, antes do Forrest Whitaker teve o Philip Seymour Hoffman com o Capote, que também foi um personagem que existiu de verdade, o Jamie Foxx com o Ray, antes Will Smith com Ali, teve também. o Will Smith com o Ali, são vários personagens, é a técnica, Dani, é a técnica. Tem outros que eu pulei que não foram pessoas de verdade que existiram, mas existe essa tendência, então isso eu acho que reforça. Eu acho que o Michael Keaton poderia estar aí nessa lista se ele tivesse interpretado o Michael Keaton. Poderia que foi quase o que ele fez. Let's make sure we keep talking. Olha, meu bem, no céu, vê quanta luz, quanta estrela, quase todas mortas. Só não é chegado para nós o tempo em que se apagarão. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 121. Chegamos ao final de um papo muito legal sobre a teoria de tudo. Dessa vez não houve polêmica, eu acho, né? Dessa vez não vamos receber vários comentários com pessoas brigando com a gente por algum motivo, né? Na verdade eu achei o filme uma bosta. Eu acho que esse Stephen Hawking é um babaca, brincadeira. Faltou, né? O Henrique, que quer ganhar hater, não fez quase comentário nenhum, nem positivo nem negativo sobre o filme. Ou seja, você só pode ganhar hater se as pessoas ficarem escrevendo: cadê o desgraçado que não fala durante o podcast? Então, porra. Muito bem, final de mais um podcast. Vamos encerrando mais esse papo. E no próximo podcast, o 122, teremos um tema picante para discutir aqui, hein? Um tema que vai fazer as pessoas... Aí sim vamos falar de um tema polêmico. Aí sim poderemos receber bastante comentários de haters e afins, hein? Eu acho que vai rolar isso, mas aí eu vou ficar assim, eu não vou gostar se as pessoas ficarem fazendo discurso de ódio, porque eu acho que pra falar sobre esse filme tem que medir o tom na hora de falar. Eu vou ser como eu arranjar haters. Ah, tá. Cara, eu nem fui assistir esse filme ainda, eu prevejo que eu vou perder 2 horas da minha vida. Ah, tá. Você acha que isso é um comentário de hater? Ah, porque tem um monte de gente obcecada pela história. Não é. Você ainda... Ó, eu e o Daniel vamos te passar umas dicas. Eles vão me ensinar como ser odiado.
Principalmente o Daniel. Porque eu tenho haters que são educados, são haters respeitosos. Não, os haters não respeitosos são os que gostam de histórias em quadrinhos. O Dani gosta de haters que Brincadeira. vão na aula. Lembra que a gente fez o podcast do Mimimi, né? Do Mimimi, os fãs lá, tipo, são exigentes ou chatos. Então acho que é bem isso. Eu comprei haters que são fãs, né, de histórias e de... Quer dizer, o Henrique tem um mundo de hater pra explorar e não explora, né? Não explora. Porque o cara mais super-herói tá aqui... perdendo a oportunidade. Mas eu sou o que defende os super-heróis, independente de editoras e tudo. Vocês que são os haters em que vocês falam. Não dá. Você não vai conseguir entrar no clubinho. Acho que esse daí eu não vou ficar tão chateado não de não fazer parte. Dani, Henrique, muito obrigado pela presença de vocês em mais um podcast, né? O 121, e caminhemos para o 122. É isso aí. Mamilos são sempre polêmicos, né? Como diz o dono de um dos virais mais legais da internet brasileira. Que hoje já deve ter 19 anos. Hoje tá fazendo faculdade em Cambridge, né, junto com Stephen Hawking, sei lá. Brincadeira. Mas, enfim, é isso aí. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo até agora. Perdoe os meus momentos de gaguejura, de gagueira e de... Porque não, que tem uns momentos que eu sou prolixo, né? Eu me falo e me repito. Então me perdoem isso se vocês puderem. E agradeçam o Rafa se ele cortar as minhas prolixidades na edição. E até semana que vem. Valeu, Rafa, valeu, Dani. E estamos a um podcast do Oscar, hein? Então, rapidinho aí, dia 22 já tá aí. Vamos ver quem que vai ganhar e se algum de nós três fez previsões aí acertadas. Até o próximo. Muito bem, o podcast Cinemação número 121 fica por aqui e a gente se vê no próximo. A gente tá na lanterna, o tempo irá. Ação. Aí, sem comentários, pelo visto. Pode ter um hater que não goste que eu falo que eu gosto de deficientes. Realmente vai ser difícil você ganhar hater. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.